Com muita alegria, saúdo a todos meus irmãos com a paz do Senhor. Assentemos, por gentileza. É uma honra estar aqui nesta noite, juntamente com os amados irmãos, para adorar a Deus na beleza da sua santidade. Estou nesta noite rodeado de amigos, irmãos, estou vendo ali o Paulo, alegria em poder revê-lo, Jean, Deus abençoe. Tem vários irmãos aqui, vários rostinhos conhecidos, que a gente muito se alegra em revê-los nesta noite. Grato a Deus pela vida do irmão Nilson, pelo convite. Muito obrigado, Deus abençoe. Pastor Jeová, pela confiança, por ter aceitado. Deus abençoe grandemente a vida dos nossos companheiros. Bom, Paulo Subtil, eu fiquei surpreso, Glória a Deus. Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Salmos 105. Glória a Deus. Salmos 105, no seu versículo 15. Se puder tirar só um pouquinho do grave aqui, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Melhorou. Glória a Deus. Salmos 105, versículo de número 15. Diz-nos assim a palavra de Deus: não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Eu vou ler novamente. Eu queria que você aumentasse a sua voz nesta noite e lesse comigo esse versículo nesta noite maravilhosa. 1, 2, 3. Não toqueis e não maltrateis os meus profetas. Amém? Queridos, quando eu cheguei aqui, eu não havia nenhuma placa de silêncio neste local. E é bem verdade que o silêncio, ele reina, ele impera em dois lugares específicos. O silêncio, ele impera no hospital e ele impera também em um velório. No hospital tem silêncio porque tem pessoas doentes, e em um velório tem silêncio porque tem pessoas mortas. Mas eu muito me alegro nesta noite, porque aqui não tem ninguém doente, não tem ninguém aqui morto. Estamos cercados de pessoas vivas nesta casa. E quem é vivo adora, quem é vivo glorifica, quem é vivo exalta, quem é vivo agradece. E nós estamos nesta noite em um culto de gratidão a Deus. Quem sabe você até chegou aqui dizendo que não tem nada para agradecer, mas deixa eu te falar uma coisa nesta noite. O fato de você chegar aqui com vida já é um motivo para você levantar suas mãos para os céus e adorar a Deus na beleza da sua santidade. Que Deus nesta noite fale ao seu coração. Talvez a mensagem não é aquilo que você quer ouvir, mas que seja algo para que você precise, que você necessite nesta noite. Lemos um texto da Bíblia Sagrada, e eu confesso que esse texto é um texto que eu acho muito lindo. Não só o texto, mas todo o seu contexto. Porque esse salmo provavelmente é o salmo de Davi. E esse salmo ele vai ser escrito quando Davi ele traz a arca da aliança, a arca do concerto novamente para Jerusalém. Em 1 Crônicas capítulo 16, a gente encontra Davi em um dia especial. E eu costumo pensar comigo que este dia foi o mais especial para Davi. Foi o melhor dia para Davi. Esse dia do capítulo 16 de Crônicas não foi o dia em que Davi assumiu o reinado de Jerusalém. Esse dia de Davi não foi o dia em que o profeta foi na casa dele ungir ele como rei. Esse dia de Crônicas capítulo 16 foi o dia em que Davi traz a arca da aliança para Jerusalém.
É o dia que Davi traz a presença de novo para a cidade. É o dia em que Davi traz a glória de novo para a cidade. Nós não vamos encontrar Davi saltando e dançando quando ele foi ungido. Nós não vamos encontrar Davi dançando e saltando quando ele mata um urso, quando ele mata um leão. Mas a Bíblia é bem clara em dizer que neste dia Davi saltava, Davi dançava, Davi tocava, Davi estava muito alegre, porque estava trazendo a glória de Deus novamente para Jerusalém. Mas é muito difícil a gente entender só pegando esse contexto. É por isso que a gente precisa retornar um pouco mais antes, lá em 1 Samuel, capítulo de número 4, quando a Bíblia nos diz que os filisteus invadem Jerusalém. E um detalhe que chama a minha atenção, que a arca não estava em Jerusalém, a arca estava numa cidade chamada Siló. E aí quando eles recebem a notícia que os filisteus vão invadir Jerusalém, eles correm em Siló e trazem a presença de Deus. Quanto tempo a arca estava em Siló? Quanto tempo a arca estava abandonada lá em Siló? Ninguém lembrava. Mas aí quando eles recebem a notícia que os filisteus estão invadindo, aí eles lembram, aí eles correm atrás. E eu acho interessante isso daqui, porque tem muitas pessoas que acham que Deus é 190, é 193, é emergência. Eu só vou adorar a Deus quando as coisas estiverem mal. Eu só vou adorar a Deus quando as coisas estiverem ruins. Foi exatamente isso que eles fizeram. A arca estava lá em Siló, ninguém nem lembrava. Mas agora os filisteus estão entrando na cidade, vão nos invadir, vão correr atrás da presença, vão correr atrás da glória. Deus podia muito bem livrar eles, Deus podia muito bem dar vitória para eles, mas Deus queria mostrar para eles que Deus não é só na emergência. Deus não é Deus só quando as coisas apertam. Deus não é Deus só quando as portas se fecham. Deus não é Deus só quando as coisas começam a dar errado. Deus não é Deus quando as coisas começam a faltar em casa. Deus só não é Deus quando tudo começa a dar errado. Mas quando as coisas dão certo, Deus também é Deus. Quando as coisas dão positivo, quando tem fartura em casa, Deus também é Deus. E é por isso que nós temos que adorar a Ele em todos os momentos da nossa vida. Em todos os momentos da nossa vida. Esta igreja poderia estar cheia de gente aqui nesta noite, mas nós estamos acostumados a querer só a bênção e não o dono da bênção. Nós só queremos desfrutar da glória, mas não querer o dono da glória. Mas nesta noite Deus nos chama a atenção para buscar a Ele em todos os momentos da nossa vida. Se você está alegre, adore. Se você está feliz, adore. Mas se você estiver triste, se você estiver mal, se você estiver angustiado, adore ao Senhor mesmo assim, e Ele vai te dar a resposta, e Ele vai te dar a bênção. Não deixe para clamar, irmão, só quando as portas se fecham, não. Não deixa para vir na igreja só quando tudo dá errado, não. Não deixe. Não deixe. Tem crente que a bênção para ele é igual o Doril. Se ele ganhar a bênção, ele some, desaparece. Mas nós nesta noite estamos em um culto de gratidão. Arabash. Eu vou repetir mais uma vez. Nós estamos nesta noite em um culto de gratidão. Nesta noite você já deu um glória a Deus. Nesta noite você já deu um aleluia. Nesta noite você já falou com Deus. Deus, obrigado por chegar na tua casa. Mas Deus nesta noite quer ouvir a tua adoração. Deus nesta noite quer ouvir o teu louvor, a tua gratidão.
Adore ao Senhor na beleza da tua santidade. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz então que os filisteus invadem Jerusalém, faz um estrago enorme em Jerusalém. E aí quando eles terminam a batalha, eles matam muitas pessoas. E aí, como se não fosse muito ainda, eles pegam a arca e levam embora. E levam embora. Você tem uma noção de quão grande foi o estrago? Que um dos filhos do sacerdote da época, Eli, ele estava na sua casa, e daqui a pouco ele recebe até a mensagem de um dos mensageiros dizendo: olha, os filisteus entraram em Jerusalém, fizeram um estrago enorme, roubaram a arca e mataram seus 2 filhos, Hofni e Finéias. Aí Eli, com aquela notícia, com um susto, ele cai da cadeira, quebra o seu pescoço e morre. Uma das suas noras estava grávida, naquele momento começa a dar luz a um filho, e com toda aquela dor, com todo aquele desastre, ela coloca o filho de Icabod ou Icabote, que significa até que foi a glória, não tem presença. Só para você ter uma noção, Saul vem e assume o reinado, não se preocupa, está tudo bem. Passa os seus 40 anos de rei e tudo bem. Mas daqui a pouco vem o Davizinho. Vem o Davizinho, assume o reinado. E a sua primeira ordem foi reunir o povo para trazer a glória de novo, para trazer a presença de novo. Ele viu o desastre espiritual. Talvez Jerusalém fisicamente estava bonita, mas espiritualmente estava um desastre. Não tinha presença, não tinha glória. E aí ele vem, junta os homens e vai buscar a arca em Obed-edom. E aí ele traz a arca novamente. E esse foi o dia feliz, contente, de cântico, de júbilo, de louvor a Deus. Mas o que me chama a atenção é que diante desse acontecimento, desta festa, Davi começa a louvar a Deus. Davi começa a entoar louvores a Deus. E o que me chama a atenção é que Davi, ele num cântico, ele volta no seu passado, ele volta na história, e ele começa a relembrar os feitos de Deus, começa a relembrar as feitorias de Deus. E é muito interessante porque todo esse hino cantado aqui está em Crônicas capítulo 16 também. Crônicas eu costumo dizer que é o texto original, e aqui nós temos o cântico. E ele começa dizendo, cantando, que mesmo ainda quando era em poucos homens, Deus já estava com eles. E começa voltando, ele estava em um dia de gratidão. E é interessante quando a gente está grato a Deus, que a gente começa a relembrar tudo o que Deus fez na nossa vida, tudo o que Deus fez, tudo o que Deus operou. Daqui a pouco a lágrima começa a cair dos olhos. Irmão Nilson estava dizendo aqui que 2 anos do departamento de varões. Pastor Jeová está aqui há quanto tempo? No templo? 6 anos. 6 anos. Se fosse, esses dias o pastor Jeová foi me levar em casa, e a gente ficou,
horas e horas, ele me falando de como começou, de como foi, começou aos pouquinhos, ele e a irmã Viviane. A irmã Viviane cantava, pregava, testemunhava, tudo num culto só. E aí daqui a pouco vem o pastor e pregava. E hoje nós estamos aqui, num templo grande. Para baixo. E eu imagino que Davi, ele faz desse mesmo jeito naquele dia. Ele começa a passar um filme na sua cabeça, de tudo que se passou, de tudo que aconteceu para chegar até ali naquele momento. E ele destaca que até ali a mão de Deus sustentou ele. Não foi mão humana, foi a glória, foi a presença, foi Deus. E hoje nós estamos num culto de gratidão. Se fosse para você nesta noite fazer uma reprise na sua mente de tudo que você passou até chegar aqui, era baixo. Será que não saíram glória da sua boca? Será que não sairia uma língua estranha dos seus lábios? Eu não quero mexer com o seu emocional nesta noite, mas é uma palavra que Deus coloca no meu coração, quando a gente é agradecido a Deus, quando a gente é grato ao Senhor, aleluia, a gente não consegue ficar calado na tua presença. Daqui a pouco você começa a lembrar daquele momento de enfermidade que você quase morreu, que não era para você sair vivo. Aí você se toca, olha, eu estou na casa de Deus hoje, não era para mim estar aqui. Olha, tal dia era para mim ter morrido, mas a mão de Deus me alcançou. Olha, tal dia eu estava nas drogas, mas a mão de Deus me alcançou. Tal dia eu estava no álcool, mas a mão de Deus me alcançou. Começa a lembrar as feitorias de Deus na tua vida. Não era para você estar aqui. Não era. Mas Deus teve misericórdia de você. Deus teve misericórdia da tua alma. Era baixo. Que baixo. Eu te trouxe aqui nesta noite para falar contigo. Te trouxe aqui nesta noite para falar contigo. Alegra o teu coração. Alegra a tua alma. Quantas das vezes o diabo até tentou tirar a tua vida, mas Deus te conservou, Deus te guardou, Deus te livrou e te trouxe aqui nesta noite para você levantar as tuas mãos e adorar a Ele. Será que você pode nesta noite maravilhosa levantar a tua mão e adorar a Ele? Dá glória a Deus pelo menos, dá um aleluia pelo menos, diga obrigado Senhor por me conceder vida, por me dar vitória. Estou sentindo a glória de Deus aqui nesta noite. Estou sentindo a glória de Deus aqui nesta noite. Sinta um pouquinho do que eu estou sentindo aqui. Arabash. Anderei, Andagasui mandekei. Sinta um pouquinho do que eu estou sentindo aqui. Seja tocado pelo Espírito Santo. Seja tocado pelo Espírito Santo aqui nesta noite. Não se incomode da lágrima estar caindo dos seus olhos, não se incomode da glória a Deus tomar a tua alma, do aleluia tomar os teus lábios, não se incomode, é sinal que você é grato a Deus. Tem glória na casa. Tem glória na casa, tem glória na casa, tem glória na casa. Quem é grato e pode adorar a Deus? Quem é grato aqui e pode adorar a Deus? Alabash, hey, alabash. Hey, keiba. Hey, kei, hey, dai.
Não foi a tua mão, viu? Foi a mão de Deus. Não foi a tua capacidade, viu? Foi a mão de Deus. Não foi a tua habilidade, viu? Foi a mão de Deus. Isso não está no meu esboço. Deus está colocando na minha boca para falar para alguém aqui nesta noite que você chegou aqui porque a graça de Deus te alcançou. Você chegou aqui porque a graça de Deus te alcançou. Harash. Anderei. Anderei baixo. Aleluia. Mas eu preciso andar para o final nesta noite. Todo esse texto que nós lemos, ele é lindo demais. Se a gente fosse pegar aqui e ler o Salmo de número 105, é lindo demais. Mas nós lemos aqui um texto, versículo de número 15, que é quando Davi ele faz a menção do povo saindo do Egito. Quando Moisés liberta o povo, Faraó quer matar o povo, tentou perseguir, tentou matar no deserto. Mas aí nós lemos o versículo de número 14, ainda do Salmo 105. E Davi canta dizendo assim: e não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu os reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Esse texto tomou conta do meu coração. Quando Davi, ele canta isso, nós vemos o cuidado de Deus com o povo. Deus tinha um cuidado com o povo. E Deus liberou uma ordem para aquele povo. Deus liberou uma ordem para aquele povo, que ninguém iria tocar. Que ninguém iria tocar. E quando nós olhamos para esse texto, essa expressão tocar, não é o sentido só de tocar, mas essa expressão expressa o sentido de que não é para impedir esse povo, de que não é para parar esse povo, que não é para maltratar esse povo, mas aqui é para deixar eles prosseguir, deixar eles avançar. E essa ordem, ela não foi dada por Moisés, ela não foi dada por Josué, ou por Caleb, ou por qualquer outro, não. Essa ordem, ela foi dada pelo próprio Deus. E se a gente discorrer a história bíblica, nós vamos encontrar cada vez mais Deus reforçando a ideia que não é para tocar no povo eleito por Ele, que não é para maltratar o povo ungido dEle. Isaías 43, 1 e 2, nós vemos Deus falando com o profeta. E aí Deus fala com o profeta dizendo: olha, se o fogo tentar queimar, não vai. Se a água tentar afundar, não vai afogar.
Aí nós vemos também Salmos 91:7, Deus dizendo: 1.000 vai cair ao teu lado, 10.000 vai cair à tua direita, mas você não vai ser atingido. Eu quero dizer nesta noite que tem uma palavra de Deus liberada para nós. E a palavra de Deus liberada para nós é: avance, prossiga, não pare. Mas irmão Mário, a luta está grande lá na minha casa, mas ninguém vai te parar. Ninguém vai parar esta igreja, ninguém vai parar esta obra. Mas estão se levantando, mas eles vão se levantar e vão cair, porque a ordem de Deus foi dada: não toque no meu ungido. Você é ungido de Deus, irmão? Você é ungida de Deus, irmã? Se você é ungido, se você é ungida, tem uma ordem de Deus ao teu favor. Não toque nele, não toque nela. Ela vai avançar, ela vai prosseguir, ela não vai parar, ela vai caminhar. Vai caminhar, vai avançar. Aramande, haragasure, mandekei. Aí nós vemos Isaías 45:2, Deus falando para um homem que era ungido, aleluia, e ele fala assim: eu vou adiante de ti, eu vou endireitar os caminhos tortos, eu vou quebrar todas as portas de bronze, e eu vou destruir todos os ferrolhos de ferro. É uma palavra para ungido. Resumindo, você não vai parar, você vai avançar. Você não vai parar, você vai prosseguir. Irmão Mário, mas está difícil. Mas a ordem de Deus é para você prosseguir. A ordem de Deus é para você avançar. O vento está soprando, mas você vai avançar, você vai prosseguir, porque quem te chamou não foi um homem, quem te chamou não foi um amigo, foi Deus, foi Deus, foi Deus quem te chamou. Aí você pode dizer para mim: mas eu tenho um vizinho que é macumbeiro. Eu tenho um vizinho, eu tenho um parceiro que é do candomblé, está fazendo macumba, não quer que eu avance, não quer que eu pare. Mas aí eu vejo Deus dizendo para nós, 1 João capítulo 4:4, maior é o que está convosco do que o que está no mundo. Eu achei que você ia dar glória a Deus com isso. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Nesta noite Deus não quer que você pare no meio do caminho. Nesta noite Deus não quer que você desista. Deus quer que você avance. Deus quer que você prossiga. Bendito seja o nome do Senhor. Com a permissão do pastor Jeová, se coloque de pé. Aleluia. Deus está falando com alguém aqui. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você vai avançar, irmão. Você vai avançar, meu irmão. Você vai avançar, minha irmã. Pastor Jeová, esta igreja ainda tem muito para viver. O departamento dos varões ainda tem muito para viver. Irmão Mário, mas estão se levantando. Aí eu leio Jeremias 51:21, e contigo eu vou despedaçar os cavalos e os cavaleiros, eu vou despedaçar os carros e todos os que estão neles.
Mas você vai avançar. Você não vai parar. Tem algum hino? Você não vai parar. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir. Você tocado pela presença nessa noite. Volte a sorrir. Aleluia. É a mão de Deus e vai ser sempre assim. Antes do grupo de louvor continuar, eu já quero convidar alguém aqui que ouviu esta palavra, que talvez chegou aqui fraco na fé. Talvez o vento está soprando lá na tua casa, irmão. Talvez o vento está soprando lá. E quem sabe você até chegou aqui dizendo: hoje é o último culto, eu não vou mais, eu vou parar, eu vou estacionar. Mas Deus te quer de volta. Deus não quer que você pare, Deus quer que você prossiga. Você sabe o poder desta palavra. Eu te convido aqui na frente rapidamente, que o meu tempo está acabando. Você sabe o poder desta palavra. E quem sabe você está passando por lutas e por problemas, e essas circunstâncias da vida estão tirando a tua paz, estão tirando o teu sossego. Aleluia. Mas Deus quer te fortalecer aqui nesta noite. Deus quer te devolver a alegria de volta. Deus quer restituir de volta. Deus quer renovar tuas forças aqui nesta noite. Você vai sair daqui fortalecido. Você vai sair daqui mais forte. Onde está você? Eu preciso orar rapidamente. Não se segure. Você sabe o poder desta palavra. Você sabe que você precisa da ajuda de Deus aqui nesta noite. Você sabe que com as suas forças você não consegue, mas Deus quer te ajudar. Deus quer te ajudar. Mas parar você não vai. Estacionar você não vai. Você vai avançar. Você vai prosseguir. E você vai chegar do outro lado cantando o hino da vitória. Eu sei que tem mais gente aqui nesta noite que precisa da ajuda de Deus. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o coração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode vir, que hoje à noite, que Deus vai fazer coisas novas aqui. Lembra quando estava por um Deus vai fazer coisas novas aqui. E quando faltou isso aqui, Deus vai fazer coisas novas aqui. Assim você tentou mais um. Deus vai fazer coisas novas aqui. Era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir. Então por que faltou? Glória a Deus. Volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser.